Então, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, espero que com vocês também esteja. No vídeo de hoje eu vim-vos ensinar a fazer esta make de gótica suave. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. Bem, gente, antes de começarmos o vídeo eu queria que vocês deixassem já aqui em baixo o vosso like se vocês gostarem deste tipo de maquilhagem e também que compartilhassem com as vossas amigas. Assim, gente, o vídeo de hoje teve de ser narrado por motivos de barulho externo. Estava bastante barulho quando eu comecei a gravar esta make, portanto eu decidi fazê-la narrada. Vamos começar então pela preparação da pele. Eu peguei no meu creme hidratante da Nível, da latinha azul, e apliquei tanto na minha pálpebra como também nas olheiras para deixar esta área bem hidratadinha para os produtos que nós iremos aplicar a seguir. The skies, all because of you. Apliquei também o meu hidratante labial da Label. Normalmente eu aplico tanto de manhã como à noite, porque ele deixa os meus lábios assim bem hidratados. É um hidratante assim mais grossinho e eu aplico também antes de nós começarmos a maquilhagem. Peguei no meu primer da Wine Luxury e apliquei na zona T. Normalmente eu não faço essa aplicação do primer porque eu não quero que a maquilhagem dure tanto tempo, mas como hoje eu ia utilizar esta maquilhagem todo o dia, convém aplicarmos um primerzinho. E enquanto a nossa pele fica a absorver estes produtos, eu vou então fazer a minha sobrancelha. Eu peguei neste quarteto da Yes Level, tem 3 tonzinhos para preencher a sobrancelha em sombra e tem também um cremezinho. Eu no caso utilizei o tom da sombra mais escuro. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. Depois disso já passei para a correção da sobrancelha. Eu apliquei este corretivo da W7 em toda a minha pálpebra e também já aproveitei para aplicar nas olheiras. Eu comecei a aplicação com um pincelzinho porque este corretivo já está a acabar e depois com uma esponjinha pequenininha fui dando acabamento. Only you. Gente, se vocês estiverem a ouvir barulho externo de chuva é completamente normal. Hoje está um dia assim bastante complicado. No dia em que eu gravei foi complicado de gravar que estava barulho externo e no dia em que eu estou a fazer a narração também está chuva. Então está completamente impossível de fazer as coisas, peço imenso perdão. Depois iluminei então abaixo da sobrancelha com este iluminador da UB que eu comprei no AliExpress. É assim um mesclado de prateado e dourado que eu gosto bastante e já passei para a aplicação das sombras. Estou a utilizar a paleta Chocolate Mint da Makeup Revolution e comecei com um tonzinho bem clarinho, mais rosado, para selar todo o meu côncavo e ser mais fácil de esfumar as sombras que iríamos aplicar a seguir. Depois peguei neste castanho mais escuro com um pincel de esfumar mais preciso e apliquei no meu canto externo e fui esfumando para o côncavo. Isto porque hoje nós íamos fazer meio que um cut crease, mas sem marcarmos mesmo o corte. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. A minha ideia era mesmo ter um canto externo mais escurinho. Voltei com o primeiro pincel para esfumar tudo e apliquei mais sombra para intensificar realmente o canto externo. Volto sempre com o primeiro pincel para deixar tudo bem esfumado para haver assim uma transição bonita entre todas as cores que nós vamos aplicando. De seguida apliquei o tom mais escuro da paleta, é um castanho bem escurão e fiz exatamente a mesma coisa que anteriormente. Apliquei no canto externo, fui esfumando para o meu côncavo e depois voltei com o primeiro pincel para deixar estas sombras todas esfumadinhas, bem mescladas.
limpeza da minha pálpebra móvel, eu comecei com um pincelzinho a aplicar o corretivo e depois fui esfumando com o dedo para não ficar uma marcação. Peguei nesta paletinha e assim, eu peguei num tom mais dourado para selar o corretivo, mas também não vai ser muito importante, mas eu tinha que dar uma base de sombra para depois aplicarmos os vários glitters. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say Peguei na minha sombrinha da Hang Feng, que é uma cópia da Stila, e eu apliquei-a na mão e depois fui buscando com um pincel para deixar aquele tom que ela tem alaranjado mais disperso e para concentrar mais os glitters no olho. Depois peguei nesta paleta que é da Dedona, eu só peguei por causa do preto mesmo, para nós podermos escurecer o cantinho externo. Eu achei que não estava tão escuro como eu gostaria, achei mesmo que estava ali a faltar aquele preto. never love the feeling. Why do I, baby? Why do I love the way you always leave me? Esfumei novamente tudo bem bonitinho e peguei nesta sombrinha que eu comprei no AliExpress. Ela é um glitter prensado e eu apliquei em cima daquelas sombras assim de uma forma bem despretensiosa, sem tentar fazer nenhuma marcação, deixando assim os glitters bem espalhados. Depois já passei para o eyeliner, comecei com o eyeliner da Miss Rose para fazer aquele triângulozinho final do eyeliner e depois com o eyeliner da Makeup Gallery eu fiz então o traço bem fininho. Eu tenho gostado bastante de utilizar estes dois eyeliners porque o da Miss Rose dá-me aquele final do eyeliner que dá menos trabalho e este aqui dá-me uma precisão enorme. Depois já passamos então para a pele, eu utilizei a minha base favorita que é da Cian no tom 010, utilizei também a esponjinha da Primark, que é uma esponja que eu vos falo sempre que é muito boa e o preço dela compensa bastante. Fiz então a aplicação da base no meu rosto inteiro. Esta é uma base que está um bocadinho clara para mim, mas que dá para resolver perfeitamente no final com o resto da maquilhagem. Selei a pele com o pó compacto no tom 02 da Yes Level. Está um bocadinho escuro para mim, mas como eu vos disse, a base também está um bocadinho clara. Então este mesclado do pó mais escuro com a base mais clarinha dá super certo. E para o contorno também utilizei o pó da Yes Love, mas no caso no tom 08. E como vocês sabem, eu gosto bastante deste pó porque ele é assim mais quente. Eu gosto bastante do contorno quente. Apliquei o iluminador que eu apliquei agora foi o mesmo que eu utilizei para iluminar abaixo das minhas sobrancelhas. É o da UB que eu comprei no AliExpress. E eu comecei com um pincelzão maior e depois com um pincelzinho mais pequenino eu voltei a aplicar mais concentrado em todos os pontos que eu tinha aplicado anteriormente, que são eles nariz, maçã do rosto, arco do cupido e também queixo. Depois passamos para o blush, eu no caso utilizei o da Focallure, que é um blushzinho com brilho que eu gosto bastante, eu comprei no AliExpress. Passei também um gelzinho fixador nas minhas sobrancelhas, no caso eu utilizei o da Popfil, também comprei no AliExpress, ele é bastante bom. Passei para a parte inferior dos olhos, comecei com um lápis preto da Essence. Este é um lápis que eu acho que sai rápido demais, mas de qualquer das formas é um lápis bem pretinho na altura em que vocês o colocam. E eu apliquei tanto na minha linha de água como também rente aos meus cílios inferiores para dar uma borradinha. E com o pincelzinho eu fui esfumando o preto sem nenhum produto, primeiramente. E depois eu peguei então numa sombra castanha da paleta e fui aplicando em cima do preto para o selar. Esfumei, claro, este castanho, que é para dar assim um melhor acabamento, né? Para mesclar assim o tomzinho mais com a nossa pele. E depois então apliquei mais sombra, bem rentinho, aos cílios inferiores, para deixar esta área bem escura.
Apliquei também um pouquinho de dourado da paleta no meu cantinho interno. Vocês sabem que eu gosto deste cantinho interno bem iluminado. E depois então já passei para o rímel. O rímel que eu decidi utilizar hoje é este aqui da Outdoor Girl. Vocês sabem, foi-me oferecido pela minha irmã, então não sei se vocês vão ter muito acesso a ele ou não, mas é um rímel que eu tenho gostado bastante de utilizar. E agora então vamos passar para a boca. Eu comecei com um lápis da Yes Love, um lápis preto para contornar a minha boca e preenchê-la também para fazer uma base para depois aplicarmos o batom. O batom que eu escolhi para aplicar hoje foi este aqui da Lovely Girl, que no caso é o único batom preto que eu tenho. Bem, gente, e foi então este o resultado final. Bem, gente, e foi então este vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui em baixo o vosso like, subscrever o canal, ativem também o sininho para não perderem notificações dos próximos vídeos. Daquele lado eu vou deixar aparecer o meu último vídeo para vocês assistirem. Não se esqueçam também de compartilhar este vídeo com as vossas amigas e tchau!